Essa mensagem tem como título O Corpo e o Cabeça. É o título dessa mensagem. Eu vou pedir que você me empreste a sua atenção. Ok? Me empreste a sua preciosa atenção. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preciso que você preste atenção porque nada que eu vou falar aqui será inútil. Nada. Cada frase que eu disser será útil para a instrução, para o ensino, para a edificação e para a glória de Deus. Cada frase. Então eu preciso que você preste atenção, porque se você se distrair de alguma coisa, pode ser que você não compreenda o que eu quero aqui, pela graça de Deus, comunicar ao seu coração. Amém? E eu quero estar trazendo essa palavra, nós vamos estar fazendo a exposição. Eu, na verdade, não me considero um preletor, mas sim um expositor das Escrituras Sagradas. E nós estaremos passando aqui em dois textos. Um texto é em Efésios, capítulo 2, do 1 a 10, e o outro texto é Colossenses 1, do 13 a 20. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, e Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A minha versão de Bíblia é NVI, talvez não seja a mesma sua aí, mas o sentido aí é o mesmo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, verso 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 20, que diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, ou poderes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Senhor, bendizemos o teu santo nome aqui nessa noite. Levantamos o teu nome bem alto, através das canções, dos louvores,
das palmas, das danças, dos sons, do corpo, das orações. Mas nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito eleve o Senhor Jesus em nossos corações, usando a Sua palavra e me usando, Senhor. Senhor, por favor, me permita servir aqui os meus irmãos, me deixe abençoá-los, me deixe servi-los para a glória do Senhor, que eles saiam daqui hoje com uma visão mais elevada do Senhor Jesus, que eles saiam daqui hoje com uma consideração mais elevada a respeito do Filho de Deus, Cristo Jesus, que por nós morreu. Eu peço, Senhor, remova todos os empecilhos, todas as barreiras naturais ou espirituais que possam tentar atrapalhar ou impedir que a palavra chegue aos corações. Em nome do Senhor, conquiste a atenção dessas pessoas, conquiste a atenção dessas pessoas a Cristo Jesus. Eu te peço isso, Senhor, em nome e por amor dele. Amém? E amém. Pode sentar, meu querido irmão. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Se você fechou, desculpe. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu preciso que você confira na sua Bíblia que o que eu vou falar aqui é bíblico ou não, é de Deus ou não. Eu não preciso que você confie em mim. Eu preciso que você confie na palavra de Deus. Amém? Você não pode confiar em mim porque eu sou pastor, porque eu sou Márcio, porque eu sou isso. Você precisa manter a sua Bíblia aberta e conferir se o que eu vou falar aqui vem de Deus ou não em sua palavra. Amém? O corpo e o cabeça é o tema, é o título dessa mensagem. O quinto livro da Bíblia é o livro de Deuteronômio. Você já leu Deuteronômio? Alguém já leu Deuteronômio? Esse livro foi escrito para a segunda geração de judeus, dos israelitas. A primeira geração foi aquela que saiu do Egito. A segunda geração é aquela que entrou no Egito. Da primeira geração, apenas 2 entraram. Todo o resto pereceu no deserto por conta da rebelião, por conta da rebeldia, por conta da murmuração, por conta da incredulidade. Perceba isso. Toda a geração saiu, foi liberto, mas não conquistou. Saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. No deserto nasceu então uma segunda geração, filhos daqueles que saíram do Egito. Eles apareceram como que apareceram no deserto. Então eu queria que você se imaginasse nessa segunda geração. Você nasce, cresce, né? É uma criança, depois chega a ser junior, um adolescente, mas você está no meio do deserto. Você não está nem no começo e nem no fim, você está no meio. Para que você pudesse ter clareza da sua identidade, você precisa saber qual é a sua origem, de onde você veio. Compreende isso? Faz sentido para você? De onde você veio? Então imagine um judeu chegando para o seu pai, sua mãe ou seu avô e falando assim: pai, nós nascemos aqui no deserto, e um dos seus pais, né, explicando: não, nós não nascemos no deserto. Nós nascemos no Egito, nós saímos do Egito, nós éramos escravos, nós éramos vassalos de Faraó e do Egito. É mesmo? Sim. E como é que o que nós estamos fazendo aqui? Então veja, o livro de Deuteronômio ele foi escrito para dar a essa nova geração noção da sua origem. Faz sentido para você? De onde eles vieram, ok? Isso seria muito importante, mas extremamente importante, para que eles pudessem conseguir caminhar e conquistar para onde eles estavam indo. Precisavam saber de onde vieram para se encher de autoridade para conquistar o lugar para o qual eles estavam indo. Faz sentido para você? Eu quero que você compreenda que essa revelação de Deus a Israel é o mesmo padrão da revelação de Deus para a igreja. É extremamente importante que você saiba de onde você veio, que você saiba qual foi a sua origem. Nós somos o corpo de Cristo, amém?
somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Cristo. O primeiro texto que nós lemos vai nos falar exatamente disso. Somos a igreja do Cristo. E a igreja do Cristo é composta por aqueles que estavam mortos espiritualmente. Eram guiados pelo fluxo deste mundo caído e rebelde. Eram governados pelas potestades malignas. Primeiro verso do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos. Então eu estou falando aqui para pessoas que estavam mortas, espiritualmente mortas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então talvez você tenha nascido na igreja, como eu nasci na igreja, e talvez não tenha dimensão, não tenha consciência disso. Não, eu nasci na igreja, então eu nunca fui espiritualmente morto. Eu nunca me encaixei nesse grupo de pessoas que estavam controladas pela corrente, pelo fluxo deste mundo. Mas não, querido, se você nasceu de Adão, essa era a sua condição. Alguém aqui não nasceu de Adão? Alguém aqui não veio de Adão? Todos aqui viemos de Adão. Então todos os que nasceram de Adão nasceram mortos. Quando Adão cai, quando Adão peca lá no Éden, ele morre espiritualmente. Deus disse: no dia que você comer do fruto, você morrerá. Ele não morreu imediatamente fisicamente, mas morreu imediatamente espiritualmente. Então todos aqueles que descendem de Adão nascem espiritualmente mortos. Então é isso que o texto está dizendo. Vocês, queridos, vocês que estão aqui nessa noite, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Você e eu não estávamos apenas espiritualmente mortos, não apenas seguíamos o fluxo deste mundo caído, mas também éramos governados pelas potestades malignas. Esse é o seu passado. Essa é a nossa origem. Por causa dessa condição em que nós estávamos, nós vivíamos para a satisfação da nossa própria vontade e desejos, merecendo assim a ira de Deus. Qual é a diferença entre um cristão e aquele que ainda não se converteu? Aquele que ainda não se converteu, ele tem uma missão na vida, ele tem um propósito na vida, que é satisfazer a sua própria vontade. Essa é uma condição de alguém que ainda está espiritualmente morto. Mas o cristão é diferente, é aquele que recebeu a revelação de uma vontade melhor, que é boa, perfeita e agradável, e disse: que vontade maravilhosa é essa? Eu prefiro essa vontade, que é a vontade de Deus. Mas antes, nós vivíamos comprometidos em satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, e por conta disso merecíamos a ira de Deus. Ainda faz sentido para você? O versículo 3 do capítulo 2 de Efésios. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Entre aqueles que ainda estão separados de Deus. Vivíamos como? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então você merecia a ira de Deus, você estava debaixo da ira de Deus. Quando eu descobri isso, meu Deus, mas eu era crente, eu fui criado na igreja, mas ainda assim, eu estava debaixo da ira de Deus, porque Deus não tem netos, Ele só tem filhos. A minha mãe era crente, ela é uma mulher de fé, mas eu ainda não havia nascido de novo, mesmo sendo criado na igreja, e estava debaixo da ira de Deus. Todos nós estávamos assim, porém, estes que estavam sobre o domínio das trevas, ou seja, todos nós,
por iniciativa de Deus, por iniciativa do Senhor, foram alcançados pela sua rica misericórdia. Versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Você só saiu daquela condição porque um Deus rico em misericórdia te alcançou. Nós estávamos entre aqueles espiritualmente mortos, mas agora recebemos vida espiritual em Jesus através da sua morte física. Versículo 5. Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, todos nós aqui somos salvos. A fé nos uniu a Cristo de tal forma, e é isso, essa é uma das maravilhosas verdades que os meus irmãos estão aprendendo ali no curso Identidade. Sabe, estar em Cristo é o texto, é a palavra-chave da carta aos Efésios, em Cristo. Depois você pega uma caneta vermelha, uma Bíblia de papel, e toda vez que aparece a palavra em Cristo, ou com Cristo, você marca em Efésios. Ela vai ficar toda vermelha, porque o texto quer dizer para você, quer falar para você, quer fazer você acreditar que você está em Cristo, amém? Você está em Cristo. Como assim? Não tem como... não tenho tempo de explicar isso daqui, mas você que crê no Senhor está em Cristo Jesus. Você estava em Adão, quando você nasce em Adão, você estava em Adão, e toda a ira de Deus sobre ele estava sobre você, mas quando você creu em Cristo, a partir de agora você está em Cristo Jesus, e todas as bênçãos que Jesus merece estão sobre a sua vida. Nós fomos unidos a Cristo de tal forma que quando Cristo ressuscitou, eu e você ressuscitamos com Ele. Quando Cristo ascendeu aos céus e assentou no trono, nós recebemos a posição de nos assentarmos com Ele nos lugares celestiais. Olha o versículo 6, não acredite em mim, leia a palavra, Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja, você conhece a doutrina da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, nós ressuscitaremos primeiro. Tessalonicenses, você conhece a doutrina da ressurreição, a escatologia, a respeito do futuro. Mas veja só, Paulo aqui não está falando do futuro. Ele não diz que Deus nos ressuscitará, ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. Não, pastor, eu ainda estou aqui, ainda estou vivo, não morri ainda para ressuscitar. Mas compreenda a palavra, medite na palavra, peça para Deus fazer você compreender essa verdade aqui. Para Deus, você já ressuscitou com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. A palavra está dizendo que você está assentado nos lugares celestiais. Não, pastor, estou sentado aqui no banco. Sim, o seu corpo está aqui, fisicamente você está aqui, mas a sua vida em Cristo está com Ele. E se Ele está assentado nos lugares celestiais, é lá que você com Ele está assentado. Agora, qual é o fundamento dessa nossa salvação? Só isso daqui, eu poderia parar aqui e nós usaríamos o resto do tempo para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor. Se nós realmente pelo Espírito Santo crêssemos nessas verdades. Nós passamos a nossa vida correndo atrás de valores que vão perecer, de bens que vão perecer, de honras que vão perecer. Ora, mas veja o que nós não vamos conquistar, veja o que já foi conquistado por nós em Cristo Jesus, já é nosso, isso já seria suficiente, meus irmãos, para nós começarmos o culto novamente, amém? Mas há ainda outras verdades de Deus aqui para nós. Qual é o fundamento dessa salvação? Qual é o fundamento dessa salvação? Dessa tão gloriosa salvação? Ou seja, baseado em que Deus fez tudo isso conosco? Estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, seguindo o fluxo desse mundo, controlado pelas potestades malignas.
vivendo para satisfazer os próprios desejos, em pensamentos, em sentimentos, em afetos, em atitudes. Vivíamos para nós, éramos o nosso próprio Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida. Um dado dia, um dado momento, Ele invade a sua história e te deu e te dá vida. Baseado em que Ele faz isso? Por que Ele faz isso? Qual é o fundamento da nossa salvação? A graça de Deus é o único fundamento da nossa salvação. Graça esta recebida pela fé. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Fomos salvos somente pela graça de Deus, graça essa recebida por meio da fé, fé esta gerada pelo nosso Deus. A própria fé gerada por Deus é graça. A própria fé gerada por Deus é graça. Saulo estava a caminho de Damasco, possuído pelo desejo e pensamento, eu até digo por um espírito maligno, de tentar acabar com a igreja e acabar com o nome de Jesus da face da terra. Ele cria em Deus, mas odiava Jesus. Ele tinha talvez uma fé por Deus, ou em Deus, mais do que eu e você. Porque a fé que ele tinha o fazia ser radical, a ponto de matar crianças, destruir famílias, para forçar essas pessoas negarem o nome do Senhor Jesus. Mas ele cria em Deus e odiava Jesus. E é naquele momento, quando o Senhor Jesus se revela a ele a caminho de Damasco, ele cai e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Essa foi a primeira pergunta que Paulo faz. Depois que Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue, falando dessa relação que Cristo tem com a sua igreja. Paulo perseguia a igreja, mas Cristo sentia a dor que a igreja sofria. Então ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. A segunda pergunta de Paulo, imediatamente a essa revelação de Jesus, é: o que é que o Senhor quer que eu faça? Veja, a partir daquele momento, Paulo recebeu fé para crer. Ele era um opositor de Deus, um opositor de Jesus. Ele não estava tentando conhecer Deus, ele não estava tentando crer em Jesus, ele estava tentando odiar, matar e acabar com o nome de Jesus. Mas Deus deu a ele fé para crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque a salvação é por meio da graça, graça essa recebida pela fé, fé essa gerada pelo nosso próprio Deus. Ainda faz sentido para você? Agora, qual é o resultado prático dessa salvação pela graça por meio da fé? O resultado prático dessa salvação pela graça por meio da fé são as boas obras. Versículo 10. Porque somos criação de Deus. Você é criação de Deus? Somos criação de Deus, recriada ou realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus, que nos criou em Adão, nos recria em Jesus para fazermos boas obras. Obras as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Eu amo esse verso, sabe por quê? Aliás, é isso que nós vamos estar tratando no curso Potencial. Eu descobri que Deus, nós não devemos, na verdade, escolher o que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós precisamos descobrir, porque alguém já escolheu. Deus já escolheu que tipo de coisa você deveria fazer depois de convertido, para a glória dele. Entende? Ele já escolheu isso e já deixou isso para você. Eu vou ler de novo o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos.
Enquanto você ficar tentando decidir o que você tem que fazer com a sua vida cristã, você vai viver frustrado. Você vai ferir e se ferir. O grande propósito de Deus é que a gente descubra o que Ele já escolheu para a gente fazer, com a nossa vida, para a glória a Deus, para a glória dEle e para o bem do próximo. Quando você descobre isso, meu querido, você vai morrer fazendo isso. Quando você descobre isso, nada que acontecer te fará você parar de fazer isso. Nada te impedirá de fazer isso. Porque você vai estar encaixado, você vai estar ali no ponto que Deus quer, entende? Dentro do plano e do propósito de Deus. Deus nos recriou para produzirmos obras como sinal de vida. Todo aquele verdadeiramente regenerado, todo aquele que realmente nasceu de novo pela fé em Cristo e está em Cristo, dá frutos. Se não dá frutos, não é porque está faltando esforço, é porque não existe vida. Jesus disse: eu sou a videira, e quem está em mim, esse dá muito fruto. Então, querido, a vida cristã não é uma forma de conseguirmos vida, ou de conseguirmos salvação. É, na verdade, uma forma de expressarmos a salvação que Deus já nos deu. Eu estou aqui pregando o Evangelho, eu estou aqui anunciando a palavra de Deus, expondo a palavra, servindo a vocês, não porque eu me sinto obrigado, ou porque estou cumprindo o papel pastoral. Eu estou aqui porque a vida de Jesus em mim, e eu quero, com muita alegria, comunicar esta vida a seu coração. Deus já determinou o que você deve fazer depois de salvo. Então, descubra e viva. Então, o resultado prático da nossa salvação são as boas obras. Mas qual é o propósito eterno da nossa salvação? Uma coisa são os resultados práticos, né, aqui na vida, para o tempo temporal, os resultados, as consequências práticas de um salvo, de uma pessoa que foi de fato salva. Outra coisa é o propósito eterno da nossa salvação. O propósito eterno da nossa salvação é a propagação eterna da riqueza da glória de Deus. Versículo 7. E eu peço que você redobre a sua atenção aqui. Tudo isso que a gente viu, tudo isso que eu estou tentando aqui expor, deixar claro para você tão somente, tem um propósito eterno. Tudo isso que Deus fez tem um propósito eterno. Um propósito que está para além da terra, além do mundo, além do tempo, além da sua história, além das suas relações, além da sua igreja, além do seu ministério. O propósito eterno da nossa salvação está aqui, versículo 7. Para mostrar tudo o que Deus fez, o que está dito aqui que Deus fez, foi para mostrar. Para mostrar o quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Então, tudo que Deus fez e está fazendo na sua vida, em nossa vida, na vida da igreja, é para mostrar para as eras que hão de vir. Essa expressão eras que hão de vir significa eternidade, infinita eternidade, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Seremos pelos séculos dos séculos a propaganda do quanto Deus é rico em misericórdia. Mas essa propaganda começa aqui. Amém? Ela começa aqui. A sua vida cristã precisa se resumir a isso. Uma propaganda do quão Deus é bom. Uma propaganda do quão Deus é bom com gente ruim. Amém? Amém. Pastor, está falando de gente ruim quem? Está falando de mim? Estou falando da gente. A glória da graça de Deus é que Ele é bom com quem Ele não deveria ser. Você não leu os primeiros versos do capítulo 2?
que éramos? O que éramos? Como estávamos? Estávamos mortos. Éramos o quê? Controlados por Satanás. Os nossos desejos, todos pecaminosos. Mas Deus decidiu ser bom com quem devia ser mal. Ele decidiu ter misericórdia. Misericórdia é aquilo que você usa para quem merece punição. Certo? Justiça é você tratar a pessoa como ela merece. Se ela fez o que é certo, dá a ela o que é bom. Fez o que é errado, dá a ela o que é ruim. Mas misericórdia é uma realidade específica que você só dá a alguém que não merece. Você merece que eu te puna, você merece que eu machuque você, que eu te fira, mas eu vou ter misericórdia de você. A palavra está dizendo que Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Então ele foi bom com gente que deveria ser ruim. Então a vida cristã se resume em mostrar o quão Deus é rico em misericórdia, porque esse é o propósito supremo e eterno da nossa salvação. Seremos uma propaganda eterna pelos séculos dos séculos de como nosso Deus é rico em misericórdia. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. É isso que nós somos. Amém, irmãos? Somos parte de um propósito gigantesco, de um propósito eterno, de um propósito glorioso de Deus. O capítulo 1 de Colossenses, no verso 13, que é o primeiro verso que eu vou então agora expor, fala isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse Filho amado é Jesus. Mas quem é o Cristo da igreja? Depois de ter falado da igreja de Cristo, eu quero falar do Cristo da igreja. Então vá agora a Colossenses 1, o texto que lemos. Para responder isso, esse segundo ponto, quem é o Cristo da igreja? A carta de Colossenses talvez seja a melhor das cartas paulinas. Veja, embora a igreja seja gloriosa, preciosa, adornada por Cristo, eu nunca quero que essa seja a parte mais importante das minhas mensagens. Eu prego o Evangelho desde os 18 anos de idade. Fui chamado muito cedo, envolvido com o Ministério de Ensino, de mestre, há mais de 20 anos. Mas eu compreendi que eu tenho paixão por leitura, paixão pela palavra, paixão pelo ensino. Eu amo ensinar, é uma paixão que Deus me deu. Mas, às vezes eu me encanto com o próprio estudo, com a própria experiência do ensino, da exposição, da pregação. Mas precisamos tomar um cuidado muito grande. Se eu encerrar a minha mensagem aqui, e eu espero que você não vá embora agora, se eu encerrar a minha mensagem aqui, terá acontecido um dos piores equívocos, a de irmos para casa com um pensamento mais elevado a nosso respeito do que a respeito de Jesus. Entendeu o que eu disse? Se achando, a gente se achando, falando em linguagem bipolar, a gente ir para casa se achando. Olha como domingo, no domingo, no sábado, lá no culto, eu saí me achando. Porque eu vi que eu estou em Cristo, eu vi que eu estou nas regiões celestiais, eu vi que agora eu sou amado por Deus, eu vi que eu fui alcançado pela graça do Senhor, eu não estou mais em Adão, estou em Cristo, todas as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. Então, se a gente parar aqui, há esse risco. E isso para mim seria uma tragédia, ainda que você saísse daqui muito satisfeito com essa palavra. Eu não quero que você vá para casa tendo como pensamento mais elevado o quanto você é importante e precioso. Deus tem algo melhor para nós. Amém?
eu quero que você vá para casa com um elevado pensamento e um afeto profundo a respeito do Senhor Jesus. É Ele que importa aqui, meus irmãos. É Ele que importa aqui. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro dos planos de Deus. Deus está convergindo a história a Jesus, toda a história a Jesus. Vejamos isso ou não, percebamos isso ou não. Desde o começo até o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, você não pode sentir mais alegria pensando a respeito de você do que sente pensando a respeito de Jesus. A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa plenitude devem estar nele. E quem é ele? Primeiro, ele é a própria e verdadeira percepção visível do Deus invisível. O versículo 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E o verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. A palavra de Deus diz que ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Ele é espírito. Você pode sentir o vento, mas você não pode ver o vento. Você pode sentir Deus, mas você não pode ver a Deus. A não ser que esse Deus que é espírito, incorpóreo, encarne. Assuma carne, assuma a humanidade, assuma a natureza humana, sem deixar de ser divino. E foi isso que ele fez. O Jesus, filho da irmã Maria, carpinteiro de Nazaré, que pisou nessa terra, que sujou o pé com o nosso pó, que ouviu nossas ladainhas, que sentiu o fedor das nossas iniquidades. Ele é o Deus invisível, Criador de todas as coisas. No céu não haverão 3 tronos, aonde você vai ver o Pai em um trono, o Filho num trono e o Espírito num trono, não. Há um trono apenas, e nele você vai ver um homem, que é Deus, e nesse homem você verá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você verá o Pai, você verá o Verbo eterno e você verá o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, o amor eterno entre o Pai e o Filho, se manifestando ali. Mas nós podemos, querido, ver isso hoje. Ele é a imagem verdadeira, a imagem visível do Deus invisível. Ele é o herdeiro de toda a criação. O versículo 15, a parte B diz, ele é o primogênito de toda a criação. Eu sei que primogênito significa primeiro filho. Esse é um dos sentidos da palavra primogênito na Bíblia, ou no contexto social. Mas primogênito também significa herdeiro. E esse é o sentido de Paulo aqui, ao dizer que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Porque o verbo não nasceu, o verbo não foi criado, o verbo é eterno, ele sempre existiu, mas ele é o primogênito da criação, porque ele é o herdeiro de tudo aquilo que Deus fez, inclusive você e eu. Você é a herança de Jesus, você é a herança do Pai para o Filho. Quando ele encarna, quando ele decide descer do céu, encarnar e morrer por mim e por você, havia um acordo divino, havia um trato divino, havia uma aliança entre o Pai e o Filho. O Filho morreria por você, e você seria o prêmio do Pai para o Filho. Nós somos a herança de Jesus. Este é Jesus, o herdeiro de toda a criação. Quem ele é? Ele é aquele em quem tudo foi criado. Ele não é apenas o dono de todas as coisas, mas é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Versículo 16, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é aquele para
quem são todas as coisas. Veja o versículo seguinte: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Enquanto você não compreende isso, você vive em rebeldia com Jesus. Você vive em rebeldia com o propósito eterno de Deus. A sua vida é uma vida de rebeldia. E às vezes até depois de crente. Até depois de crente. É preciso compreender que você não é a questão. Você não é o centro do universo. Você não é a principal paixão de Deus. Você não é o principal propósito de Deus. A principal paixão de Deus é a glória dele em Jesus Cristo. E Ele te convidou para fazer parte disso. Ele te criou para fazer parte disso. E a sua maior glória, a nossa maior glória, irmãos, é fazermos parte disso. Você foi criado para Jesus. Viva então uma vida para Jesus. Por causa dele, todas as coisas continuam existindo e dependem dele. O versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu costumo dizer, quando falo aqui dessa verdade nas minhas aulas, que o ateu, ele só é ateu por causa de Deus. Aquele que não acredita em Deus continua respirando porque Deus deixa. Aquele que odeia Deus continua odiando porque Deus deixa. Nele tudo continua existindo. Deus estala os dedos já é o Thanos, né? Deus arranca o fôlego e já não há mais. Ele libera uma palavra e tudo que ele criou pela palavra deixa de existir. Então tudo existe pelo poder da sua palavra. Eu estou falando, você está me ouvindo, eu estou me movimentando, seu coração está batendo, seu organismo está funcionando perfeitamente, graças a Deus, porque Deus está permitindo isso agora acontecer. Há um Deus gerenciando a nossa existência. Há um Deus sustentando eu de pé, você de pé aí, irmãos. Então glorificamos o nome dele por isso. Deus fez habitar em Jesus Cristo a plenitude da sua glória. A plenitude da sua glória. Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, o cabeça da igreja, habitasse toda a plenitude. Sabe, eu ouvi, eu tenho uma origem pentecostal, e eu, embora todo mundo duvide disso, né, quando me escuta, mas tenho origem pentecostal, tenho riquezas pentecostais, tenho valores pentecostais, mas conheci a teologia, conheci a fé reformada, sou um cristão reformado, me enquadro dentro daqueles de uma nova nomenclatura, o sentido não é novo, a nomenclatura que de um pentecostal reformado, parece ser uma ideia de um flamenguista vascaíno, porque parece que não faz sentido, né? Mas se nós formos bíblicos, veremos que faz sentido sim. Como disse aqui, né, o lema da escola é mentes teológicas e corações inflamados pela glória de Deus. O melhor dos dois lados. E eu bebi muito das mensagens do pastor David Wilkerson, não sei se quem aqui já ouviu falar do David Wilkerson, foi um pregador incrível, um pregador pentecostal incrível. Ele já está melhor do que a gente, e ele trouxe uma mensagem há alguns anos atrás, chamado Pentecoste sem Cristo. E ele, como pregador pentecostal, trouxe essa mensagem num grande evento, num grande congresso. Ele esteve em 2003 ou 2004, aqui no Brasil, pregando 3 dias, na Assembleia de Deus em Madureira. Eu estive lá, foi um marco, um norte para o meu ministério. E
ele pregou falando sobre o Pentecostes sem Cristo. Ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, que o principal papel do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo, é exaltar a Jesus Cristo, é chamar a atenção para Jesus. E aí ele falou uma coisa que me chocou. Ele disse assim: se você for numa igreja, se você for numa reunião, se você for numa congregação, no ajuntamento de crentes, e se ali o Espírito Santo estiver recebendo mais atenção do que Jesus, você pode ter certeza que o Espírito Santo não está ali. Porque o papel do Espírito Santo é chamar a nossa atenção para Jesus, é apontar para o Cristo Jesus, o tempo todo. Esse é o papel. E Jesus falou assim: quando ele vier, ele vai falar de mim para vocês, ele vai testemunhar de mim para vocês. Então, o que a Bíblia nos apresenta? Um Pai, um Deus que é Pai, Efésios 1:18, que está convergindo todas as coisas para Jesus. Nós vemos o Espírito Santo que está apontando todas as coisas para Jesus. Então eu pergunto, para quem nós devemos olhar? Para quem nós devemos apontar? Para onde deve estar voltada a nossa mentalidade, o nosso coração, os nossos melhores afetos, senão para o Senhor Jesus? Porque nele habita a plenitude da glória de Deus. Na cruz, por meio do sangue de Cristo, Deus estava reconectando a criação que se perdeu no Éden. O versículo 20, por meio dele, reconciliando todas as coisas consigo, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hoje, se você não tinha essa compreensão, ou se você tinha e ela foi aprofundada ou alargada, de que você não nasceu bom. Aliás, é disso que o livro fala. Somente pecadores de verdade abraçará um Salvador de verdade. Se você se acha um pecadorzinho, um pecador de meia tigela, então para você basta um Salvador de meia tigela. Jesus só salva pecador de verdade, meu irmão. Pecador de verdade. Ele disse: eu vim para pecadores, eu não vim para justos, eu não vim para sãos, porque eles não existem, não vim para justos, porque eles não existem, eu vim para pecadores. Então, que você saia daqui hoje, se você não tinha essa compreensão espiritual, que você saia daqui hoje com essa consciência de que você não nasceu bom, você não nasceu na condição que você está hoje, você não nasceu na posição que você está hoje, você nasceu morto, você nasceu em trevas, você nasceu em rebeldia contra Deus, mas Deus tomou a iniciativa de te reconciliar com Ele mesmo através de Jesus, e isso custou sangue, o sangue de Jesus, o Cristo da igreja. É por isso que eu estou aqui, e seja por isso que você esteja aqui. Seja por isso a razão desse ministério, de 19 anos, que seja 20, 30, 40, que esse seja o fundamento desse ministério, tornar a glória do Cristo da igreja conhecida a todos os povos. Que Deus possa abençoar muito sua vida, seu coração. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai querido, Paizinho querido, como nós precisamos do Senhor para tomar essas palavras fracas e gerar nelas poder dentro da nossa alma. Para tomar essas palavras humanas, ainda que
expondo verdades divinas, para tomar esse sermão impotente e pela seu poder, virtude e autoridade gerar vida nos corações, gerar frutos, manifestando sua glória e graça. Eu conto, Senhor, contigo, que o Senhor fará muito melhor do que eu. Eu cumpri, Senhor, o meu papel de levar a Tua palavra à cabeça dessas pessoas, mas eu conto com Teu Espírito para levar da cabeça ao coração. Que eles saiam daqui marcados, Senhor, marcados, não pela minha imagem, não pela minha personalidade, não pela minha retórica, mas pelo Senhor, pela verdade do Teu Evangelho, que eles saiam daqui marcados, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, o pastor Xavier, abençoe a sua equipe, a sua liderança, abençoe sua família, abençoe esse ministério, no nome santo de Jesus, amém e amém. Muito obrigado por sua atenção, meu querido irmão, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.